Assim, um ponto importante que a gente deve observar é que o parâmetro da fé genuína é Jesus, certo? É através de Cristo que você entende se você é um cristão ou não, certo? Existe a grande possibilidade de nós, de fato, interpretarmos a Bíblia de maneira emocional, sem termos Jesus como a chave hermenêutica, como a chave interpretativa. Eu não posso, por exemplo, querer que a Bíblia se encaixe no meu comportamento. É o meu comportamento, se eu sou um cristão, que tem que se alinhar ao que a Escritura diz, ao que a palavra de Deus diz, certo? É ela que governa, de fato, a nossa fé. É ela que, de fato, alinha a nossa fé com aquilo que, de fato, é o Evangelho, certo? Agora, um ponto interessante com relação às culturas, né? As denominações, elas têm a sua identidade. Elas têm a sua identidade. A Assembleia de Deus tem a sua identidade. E, a princípio, dentro dos usos e costumes. O Quadrangular tem a sua identidade, né? Cada igreja, ela tem as suas identidades que se diferenciam. Agora nós temos que aprender a diferenciar o que é doutrina bíblica para o que é uma identidade denominacional. O que é doutrina bíblica é universal. A palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar do mundo, ela é imutável, ela não vai mudar. O que é pecado aqui é pecado em qualquer lugar do mundo, porque a Bíblia não pode ser alterada. Agora, o que é identidade de uma igreja pode mudar com o tempo, pode mudar com a cultura, com o local, né? Por exemplo, no Sul, os usos e costumes da Assembleia de Deus são diferentes de quem é daqui do norte da gente, né? Do Pará. É diferente, a identidade. Lá as mulheres usam mais calças, são da Assembleia de Deus. Aqui as mulheres já usam mais saias. Mas a palavra, né, não pode mudar, né, pastor? A palavra tem que ser uma só, né? Isso, em qualquer lugar do mundo. A palavra, então nós concordamos. Isso, perfeito. O que é doutrina bíblica é universal. Por exemplo, roubar. Roubar é pecado em qualquer lugar do mundo. É uma doutrina bíblica, não roubar, né? Agora, usos e costumes é uma questão local, denominacional e cultural. Eu não posso aculturar a palavra de Deus. Eu não posso querer que a palavra de Deus mude por causa da minha cultura. É a minha cultura que vai ter que se alinhar, se eu querer ser um cristão, aquilo que a palavra de Deus declara. O parâmetro da fé verdadeira é Jesus. Não é pastor, não é padre, não é Jesus. Eu tenho que olhar a minha vida através do que Cristo, de fato, pregou e ensinou. Se eu olhar por aí, o meu olhar, ele vai entrar dentro de uma perspectiva daquilo que, de fato, é o espírito do Evangelho, certo? Se Jesus for o parâmetro da minha fé, você vai andar de verdade, como Ele quer que você ande, certo? Agora, eu não sou uma pessoa anti-tempo, não sou. Também não sou uma pessoa que supervaloriza o tempo. Para mim, o tempo é um instrumento pelo qual o corpo de Cristo se reúne. E se tiver tempo, amém, glória a Deus, e podem se reunir ali. Mas se não tiver tempo, os tempos se acabam, a igreja permanece. Por exemplo, na época do Covid, né? Na época da pandemia, os templos se fecharam, a igreja permaneceu, porque a igreja está muito mais além. A igreja não é esse templo, não é pedra, não é madeira, não é barro, não é concreto. A igreja são as pessoas. A igreja é feita de todo aquele que se arrepende e crê em Jesus como Senhor da sua vida. Então, eu não sou uma pessoa anti-tempo, não sou uma pessoa que também supervaloriza o tempo. Eu vejo os cristãos na Bíblia Sagrada se reunindo em templos, se reunindo na praia, se reunindo porque Deus é Espírito, Ele não está limitado a geografias humanas. Deus não pode ser lugarizado. Quando Ele, por exemplo, encontrou aquela mulher samaritana, que Ele disse que o Pai, né, que Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem, um adorem Espírito em verdade. Em primeiro lugar, a verdade que você encontra aqui é que Deus não pode ser lugarizado ou limitado a geografias. Aquela mulher pensava que Deus só poderia ser adorado em lugares como ou templos ou montes. Ela pensava que Deus estava limitado a esse aspecto. Aí quando você vai vendo o desdobramento das Escrituras, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, você já vê Estevão falando que Deus não habitava em templos feitos com mãos humanas. Essa palavra não habitar ali significa que Deus não está limitado a esses lugares que as pessoas pensam que Deus está. Deus pode se revelar para alguém dentro de uma igreja, como pode se revelar para alguém dentro de um bar, pode se revelar dentro de qualquer outro lugar, porque Ele é Espírito. Basta que aquele que o invoque, em qualquer lugar que seja, ele vai ser ouvido por Deus. Agora, eu acredito que o templo, ele é um instrumento onde o corpo de Cristo se reúne. E se não tiver templo, a igreja continua existindo do mesmo jeito. Agora, é uma verdade que existem aqueles que extorquem a fé das pessoas para extrair questões financeiras. Isso é uma verdade desde a época de Jesus. Quando Jesus entrou no templo, ele já mostrou isso, que existem aqueles que manipulam a fé.
Existem aqueles que manipulam a fé, não é só dentro do cristianismo não, porque o cristianismo tem as suas camadas, tem o cristianismo original, mas tem os falsos cristianismos, de várias formas, várias interpretações que surgem aí. Tem a apostasia, como o irmão Rubens falou, a apostasia é um afastamento da verdade, é um abandono da verdade, né? Isso vai acontecer, vai se multiplicar com o aproximamento da volta de Cristo. Nós vamos ver cada vez mais as pessoas inventando coisas, manipulando a palavra de Deus. Nós vamos ver cada vez mais pessoas usando a fé das pessoas para granjear questões financeiras em cima. Isso vai aumentar. É por isso que há uma necessidade de que você se apegue de fato ao espírito da Escritura e coloque Jesus como centro da sua fé. Senão, meu amigo, você vai ser fácil levado todo e qualquer vento de falsa doutrina que lançam por aí. Se você não pegar e ler a Bíblia hoje, você vai ser fácil ludibriado por aqueles que manipulam a Bíblia em prol do seu bel prazer.